Iniciando o nosso culto desta sexta-feira, fechando mais uma semana, eu quero glorificar a Deus, adorar a Deus, agradecer ao Deus único e verdadeiro, exaltar o Senhor publicamente pela bondade dele nas nossas vidas. Graças nós te damos, Senhor. Glórias a ti, ó Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, Deus que não tem princípio e nem fim. Assim é o Senhor. Bendito és tu. Recebe-nos, ó Paizinho querido, como adoradores, cultuadores, servos, soldados do teu exército. Fala conosco, ajuda-nos a, como igreja do Senhor, crescermos um pouquinho mais na graça, no conhecimento e na abundância da sabedoria do Senhor. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço por mim e por todos nós que nos juntamos aqui como igreja. E oro no nome do nosso Salvador, o teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Estou cansado fisicamente. Bom, tudo bem. Vocês sabem, eu não sei quem não sabe, vai saber agora, mas acho que a maioria já sabe. Eu vou falar um instantinho de mim, né? Porque é o único recurso que eu tenho para falar, né? Sobre isso, porque nós vamos abordar um assunto pertinente. Eu tenho formação em psicanálise. Eu sou psicanalista, sou terapeuta. E por absoluta falta de condição, eu atendo domiciliarmente. Então, se você precisar, eu estou à disposição. E a terapia, a psicanálise, a análise que nós fazemos é noutética. O que quer dizer isso, esse negócio? Não tem nada de extraordinário. Eu trabalho com a psicanálise e com o evangelho junto. É possível? É. Muitas coisas nós temos que eliminar, mas tem dado, pela compaixão e misericórdia do Senhor, tem dado bons resultados. Por que você está falando isso? Está fazendo propaganda? Não. É porque hoje a gente vai falar de depressão. E eu vou trazer uns dados aqui para vocês, gente, que é alarmante. É alarmante. O Brasil é o segundo país da América. Sabe que nós temos a América do Norte,
América Central, né? E América do Sul. Das Américas, nós somos o segundo país mais depressivo. O primeiro é os Estados Unidos da América. Depois, o Brasil. Olha que beleza, que maravilha. Segundo lugar em depressão. Segundo lugar, é o segundo país mais triste das Américas. A gente só perde para os Estados Unidos da América. E da América Latina, nós somos o primeiro país com pessoas mais depressivas, tristes. É o Brasil. Nós somos o país mais triste, ou melhor, nós estamos em quinto lugar no mundo como o país mais triste, o país mais depressivo. Quinto lugar no mundo, que beleza. Você acha? Beleza. Não tem nada de bonito nisso, né? Você sabe qual que é a cidade mais depressiva do Brasil? Pasmem. Uma cidade linda, que eu conheço, muita gente conhece. Natal, no Rio Grande do Norte. É a cidade mais triste do Brasil. É a cidade com mais pessoas depressivas. E nada a ver com os fatos atuais, com os acontecimentos atuais, mas, segundo a organização, esses dados aqui são da Organização Mundial de Saúde, viu? O estado brasileiro mais triste é o Rio Grande do Sul. E isso agora tende a se agravar, né? Quando se fala de depressão com tudo aquilo que está acontecendo lá. Nós somos um povo depressivo. Aliás, né, diz que quem ri muito, quem conta muita piada, quem está sempre sorrindo, é porque tem problemas profundos, né? E a depressão, querido irmão e querida irmã em Cristo, não é só para quem não é crente em Cristo, não, viu? Cristãos também ficam depressivos. Pessoas cristãs e não cristãs ficam depressivas da mesma forma. O que é depressão? Depressão. É você estar em baixa. É isso. São sentimentos intensos de tristeza, de raiva, sentimentos, eu estou falando de maneira geral, hein? Por favor. É claro que existem outras maneiras de se ser depressivo.
Mas eu estou generalizando a coisa, né? Falta de esperança, cansaço físico, sem ter feito esforço físico, que é a fadiga, e outros sintomas. As pessoas depressivas, elas podem, na maioria das vezes, se sentem pessoas inúteis e até mesmo suicidas. Vão perdendo o interesse naquelas coisas que antes traziam alegria para elas. A depressão, normalmente, frequentemente, ela é desencadeada por circunstâncias da vida. Uma perda de emprego pode causar uma depressão. A morte de uma pessoa querida, um divórcio, né? E coisas ligadas à alma, que a ciência chama de coisas, problemas psicológicos, como, por exemplo, baixa autoestima, pode causar depressão. E a Bíblia, eu estou pregando a palavra de Deus, né? A Bíblia é um livro tão fantástico, tão maravilhoso, tão incrível, tão extraordinário. Qualquer pessoa pode ter uma Bíblia, mas poucas pessoas leem ou querem ter, né? Tem pessoas que a gente fala da Bíblia, elas zombam da gente. Aliás, uma das coisas mais comuns hoje são os ignorantes, né? Zombarem daqueles que sabem alguma coisa. Mas a Bíblia é tão fantástica, Deus é tão bom, Jesus, o Cristo, é tão maravilhoso. E a gente quer que as pessoas descubram a Bíblia, o Pai eterno, o Salvador. Porque, óbvio, Deus, na sua onisciência, depois que o homem peca, o homem vai entrando num declínio. E Deus deixou para nós maneiras, formas, atitudes para a gente combater a depressão. Se você abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, você vai encontrar aí um remédio para a depressão. Abriu aí Filipenses 4:4? Olha aqui. É um remédio. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tira o óculos, irmã, agora, porque está mais longe, senão não leio. Mas eu brinco, dou muito. Não, irmã, de uma maneira geral que a gente fala. Não é todo mundo que brinca, que ri, que é depressivo. Quando a gente fala, quando eu falei isso, eu estava me referindo a estudos que existem, né? Que normalmente
as pessoas que brincam demais, que riem demais, que fazem com que muitas pessoas riem, são pessoas tristes. Não é uma observação minha, Elis, isso é estudo, né? Ora, não é todo mundo que ri, né? Não é todo mundo que conta piada que é depressivo, que faz isso porque é depressivo. Não. Aliás, a maioria dos depressivos não riem, não contam piadas. Mas os estudos dizem que a maioria dos humoristas, pra você entender, né? Quem faz está sempre falando, brincando, mexendo com um, com o outro, são pessoas depressivas. Viu? Não, é claro que isso não quer dizer todo mundo, né? Tá bom? Mas eu agradeço a sua observação, né? Porque eu deveria ter explicado isso antes, mas eu fico agradecido a você, tá? Então, o nosso Senhor, ele diz aqui que a alegria nele, nosso Deus, é uma maneira de combater a depressão. Não é esta alegria, né? Não é essa alegria do relacionamento, é a alegria no Senhor. No Senhor. É aquela alegria que nós sentimos quando sabemos que somos tratados, cuidados e amparados pelo nosso Senhor. Tá? É esta alegria. Não que a alegria humana seja algo ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o remédio é a alegria no Senhor. Você vai ler também em Romanos, capítulo 15, versículo 11, né, que vai falar em glorificar a Deus. É este tipo de alegria. Né? Por quê? Porque Deus já tinha este conhecimento que o homem do fim dos tempos seria o homem depressivo. Seria um homem depressivo. Né? E eu sei também que não é fácil para alguém que sofre com depressão se alegrar, ter o tempo de oração, o tempo de meditação para se alegrar. Mas é através da oração que nós vamos praticando e vamos nos firmando e conhecendo a alegria de servir a Deus. É através do estudo, da aplicação da Bíblia no nosso dia a dia. É através do relacionamento, é através da confissão, do perdão e do aconselhamento também, que nós vamos crescendo todo dia na graça, no conhecimento do Senhor, e isso nos traz alegria. Por que a gente fica depressivo? Por quê? Né? Eu trouxe aqui alguns motivos, né? Perder emprego, morrer alguém que a gente é muito próximo, raiva, né? Mas por que, o que é, na verdade, a depressão? Se a gente fosse assim, definir depressão, mais uma vez eu digo na rotatividade. Depressão pega
aquele que é cristão e aquele que não é cristão. Tá? Não é porque o sujeito é cristão que ele não vai ficar depressivo. Tanto é que Deus nos dá um remédio. Filipenses 4:4, Romanos 15:11. A depressão existe, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, porque nós nos concentramos em nós mesmos. Nós somos absorvidos por nós mesmos. Então, ao invés de colocarmos os nossos esforços para fora, nós concentramos todos os nossos esforços para nós, em nós. E isso causa depressão. Uma das maneiras de tratar a depressão é fazer com que, você já deve ter ouvido isso, já deve ter visto, né? Só que isso que eu vou falar, com o passar do tempo, e isto tornou-se um montão de coisas, menos um tratamento depressivo, né? É fazer com que a pessoa coloque para fora, não interiorize os seus sentimentos, mas coloque para fora. Elis, lembra, um pouquinho atrás que eu falei, aquela pessoa que é muito alegre é aquela pessoa que não é que ela não é depressiva, ela extravasa, ela coloca para fora. Ela coloca para fora. Ela exterioriza. Como? Rindo, brincando. É uma maneira que ela tem. É uma forma que ela arrumou para não deixar tudo acumulado lá dentro dela. Tem pessoas que fazem isso no esporte, na caminhada, na corrida, sei lá em quê. É uma maneira de se pôr para fora. Quem fica amuado está interiorizando. E uma maneira de você tratar, cuidar da depressão é você tirar o foco de você mesmo. Por causa disso que o nosso Senhor diz aqui em Filipenses 4:4. O que ele diz? Para a gente pôr o foco em Cristo. O foco nas coisas celestes. O foco nas coisas do Senhor. Isto é uma maneira de você exteriorizar. Agora, a coisa não é tão simples, né? Porque se fosse simples, o Senhor também não ia precisar deixar um remédio aqui, né? Não é verdade? É simples, então qualquer um resolve. Existem casos de depressão que é chamado de depressão clínica, que é uma condição físico-mental que precisa de um diagnóstico médico e ela não é causada por circunstâncias desafortunadas da vida. E esta depressão clínica, que precisa de um diagnóstico, de um médico, porque aí ela vai precisar também de medicamentos.
porque os sintomas não podem ser aliviados pela vontade própria. Ao contrário do que muitas denominações dizem, né, que a depressão é sempre causada por pecado. Não é verdade. Não tem e não é necessariamente causada. Pode ser causada? Pode, claro. Mas a gente não pode usar isso como regra. O sujeito está depressivo, porque ele pecou. Porque ele tem pecado. Porque ele precisa se confessar, né? Não é uma regra isso. Mas pode ser isso também. Então, querido irmão e queridíssima irmã, às vezes o distúrbio depressivo, ele precisa ser tratado com medicamentos. Então, essa história que a gente já viu muito por aí, né? E que eu já combati muito também. Concordo, Edjalma, com você, é impossível, né, viver na Terra e não pensar nas coisas da Terra. É impossível. Não tem como ser alienado a este ponto de estar aqui e não pensar que você precisa comer, que você precisa pagar as contas, que você precisa de um calçado no seu pé, de uma camiseta. Não é? Não tem como. E nem sempre a gente tem condição para comprar, para adquirir esse tipo de coisa. E isto, com o passar do tempo, pode, né, trazer um estado depressivo. Quando eu digo aqui que existe esse quadro de depressão clínica e que este quadro precisa de medicamento, eu não estou dizendo que Deus não é capaz de curar esse tipo de depressão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que alguns casos depressivos, né, um médico vai ajudar bastante. A gente não pode se esquecer que a medicina é algo de Deus. Mas sim. É a medicina que faz, né, os maus profissionais é que fazem os abortos. A gente sabe desse tipo de coisa, né? Mas a faca não foi criada para matar alguém, para ferir alguém. A faca foi criada para cortar coisas, alimentos, descascar laranja. Entendeu? Mas usa-se também para ferir alguém. Então a gente precisa ter a mente um pouco mais aberta. A mesma arma que é usada para bater na cabeça de alguém e matar ou ferir seriamente aquela pessoa, ela pode ser usada para rebater uma bola. Precisamos pensar nisso. A mesma arma que serve para o assalto, o revólver não foi criado para ninguém assaltar os outros. Não, ninguém inventou. O inventor do revólver, que nem sei quem foi, não sei se foi Smith, Wesson, sei lá, não sei. Né? Ele não inventou um revólver, a carabina, para que alguém saísse por aí assaltando. Não. Ele inventou para a defesa, para a guerra, mas hoje as pessoas usam para assaltar. Então a gente precisa ter essa mente, esse entendimento, né? Então, queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs, existem algumas coisas que aqueles que sofrem de depressão podem fazer
para aliviar a ansiedade, que é um dos principais sintomas depressivos, né? Sugestão minha para você, meu irmão, minha irmã, que anda muito ansioso, que já é essa ansiedade. Por causa disso que a Bíblia, não andeis ansiosos, nosso Senhor fala. Né? Por quê? Porque é o início. Se a pessoa não tomar cuidado, daqui a pouco ela está num quadro depressivo. Deixa eu ler o que a irmã escreveu aqui. Isso, irmã Maria, você está correta. Foi o Samuel Colt que inventou o revólver, Nelson. Obrigado, viu? Eu não sabia. Eu não sabia, na verdade. Eu chutei Smith Wesson aqui, porque eu sei que é marca de arma, né? Mas o irmão está dizendo aqui que foi o Samuel Colt, né? Irmã Maria, você está corretíssima. É assim mesmo que a gente vai tratando, né? E não deixando a coisa ficar lá dentro. Porque, irmão, irmã, não se esqueça do seguinte, ó. O corpo humano, nós, da cabeça até os pés, o corpo humano funciona como uma panela de pressão. Grosseiramente, né? Mas é um bom exemplo. A panela de pressão, a gente coloca lá o que vai ser cozido, põe água, fecha a tampa, não é? E liga o fogo. Vai criar lá dentro o quê? Uma pressão. E ela tem um pininho em cima que sai o quê? O excesso de pressão. Aquela fumacinha que faz o pininho da panela de pressão girar, né? E sai aquela fumacinha quando ele gira, é o excesso. O corpo humano é igual, irmão, irmã, grosseiramente falando, né? Nós somos uma panela de pressão. Se a gente não conseguir aliviar o excesso, o que acontece com a panela de pressão? Quando entope aquele buraquinho lá do pino, não sei o nome daquilo, né, que fica girando, solta o excesso de pressão. A panela explode. O corpo humano é igual. É por causa disso que a Bíblia fala que a gente precisa permanecer na palavra, mesmo e principalmente quando a gente não tem vontade. Por quê? Porque a gente nunca tem vontade. Porque as emoções, o dia a dia, como disse o irmão aqui, é impossível viver na terra e não pensar nas coisas deste mundo. É verdade. Mas quando a gente se esforça para viver na palavra, não se desviar do caminho, né, a gente está se esforçando para viver no nosso Senhor. E não é que Deus vai olhar, vai falar, olha, ele está se esforçando, como ele é. Não, não é isso. É que quando você está se esforçando para se manter no Senhor, nas linhas que o Senhor coloca para nós, é uma maneira de exteriorizar, é uma maneira de você colocar para fora o excesso da pressão para a panela não explodir. A nossa fé ajuda-nos a combater a depressão. Principalmente, irmãos e irmãs, quando a gente sofre as provas, as coisas que a gente chama de prova, né? Não é? Tem coisas que a gente fala, isso é uma prova.
Não, Deus está me provando, eu estou no deserto. Isso não é um palavreado aí, não é? Mas não importa se é um palavreado, nós temos que nos manter firmes nesses momentos de tentações. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o quê? Perdão. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler aqui. É aquela passagem que vai dizer que... Cadê o óculos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e permitirá que não sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Manter firme na palavra. Você está depressivo? Primeira coisa, irmão, irmã, isso que o Edgar escreveu aqui está correto também. Dormir bem, se alimentar, não se entupir de coisas gordurosas, ajuda a combater. Beber água, caminhar, praticar esporte, caminhar, né? Rir, buscar coisas agradáveis. Coisas que vão tentar tirar as trevas da nossa mente e se manter firme na palavra de Deus. Por quê? Porque este peso que você está sentindo, meu irmão, minha irmã, esta angústia que parece que está cozinhando você por dentro, este peso que você sente no peito, você não sente? Você que é depressivo, um peso, parece que tem um boi, um touro, daqueles que são usados só para serem reprodutores, aqueles bois enormes, né? Pesam lá 1.200, 1.300 quilos. Parece que você tem um touro desse deitado aqui no seu peito. Parece que você está sempre buscando ar. Exteriorize, não fique interiorizado. Porque cada um de nós precisa entender que nós somos responsáveis pela forma como a gente responde à aflição que a gente sente. Aí eu vou precisar de uma ajuda profissional, de um médico, vai e busca. Eu vou precisar de um terapeuta, muito bom. Não tem problema nenhum. Ué, quando você tem um machucado, um corte, uma dor, você não vai no médico? Qual que é o problema de você ir no médico para dizer, doutor, parece que tem um sujeito, um boi aqui, deitado aqui no meu peito, eu não consigo respirar. Estou toda hora. O que é isso? O médico vai te examinar, vai ver o que é. E não se esqueça que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente oferece a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmão, irmã, eu espero de coração que tudo que foi dito aqui, se você estiver entrando já nesse estado depressivo, que isso te ajude, que isso te fortaleça,
que isso lhe dê ânimo para você continuar, né? E para você buscar não ficar introspectivo, pensando em você. Coloca essas coisas para fora. Às vezes um conselheiro ajuda, irmão, irmã. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero glorificar, adorar o Senhor por tudo que foi dito aqui hoje. E espero mesmo, Senhor, que isso tudo seja suficiente para ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão entrando, né, ou já estão nesse estado depressivo. Porque isso, Senhor, afeta milhões de pessoas, cristãs e não cristãs. Mas a gente está tratando aqui com os irmãos e irmãs em Cristo. Que sejam abençoados, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na tua vida, que esse final de semana, né, seja um final de semana de renovo na sua vida, e que semana que vem, pela graça, compaixão e misericórdia do Senhor, a gente possa se encontrar aqui de novo para adorar o Cristo Rei. Esta é minha oração, no nome dele, o Cristo Rei, Jesus Cristo. Amém.